Olá, seja bem-vindo ao Papo de Dinheiro, seu podcast de educação financeira, finanças pessoais, todas as semanas trazendo tema muito importante e relevante para o seu bolso, para o seu dinheiro. Hoje o papo é com ele, Thiago Godoy, ele que é educador financeiro, escritor, palestrante. Muito bom poder te receber por aqui para a gente falar um pouco a respeito de um tema central, né? Emoções e a relação com o dinheiro. Thiago, bem-vindo aqui ao Papo de Dinheiro. Prazer te receber aqui nos estúdios da BMC. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Antes da gente falar especificamente, falar um pouquinho do livro, falar um pouquinho sobre essas questões mais emocionais e as relações com o dinheiro, queria que você falasse um pouco da sua trajetória, um pouquinho do Thiago, né? Enquanto educador financeiro, como que foi, né, essa trajetória aí até chegar até aqui. Legal, Felipe. Olha, é interessante porque eu, como talvez uma boa parte das pessoas que trabalham com educação financeira, eu não fiz o caminho clássico que é trabalhar no mercado financeiro e depois virar educador financeiro. Eu, apesar de ter me formado em administração, eu sempre trabalhei com educação. Desde a época da faculdade eu era professor de inglês, depois eu me formei, fui para os Estados Unidos trabalhar num projeto grande de educação na parte de gestão e voltei para o Brasil, continuei trabalhando mais na área de gestão e educação, desenvolvimento de negócios, né, inovação, parcerias, expansão, em tudo isso. E aí eu caí na educação financeira há 10 anos, quando a Estratégia Nacional de Educação Financeira precisava de uma pessoa para liderar o desenvolvimento desse projeto, parcerias, captação de recursos, e era uma área que eu, tinha bastante experiência. Eu acabei sendo selecionado para a vaga e entrei na educação financeira, tive a oportunidade de ficar 6 anos nesse projeto, rodando o Brasil literalmente de norte a sul, em grandes projetos em escolas públicas de ensino fundamental e médio, em projetos com adultos de baixa renda, tanto mulheres quanto aposentados, projetos que foram premiados. A gente fez parceria com os ministérios, e desenvolvemos em grande escala, avaliamos o impacto junto ao Banco Mundial, junto ao BID. Então, projetos que são marcantes, não apenas aqui no Brasil, como também no mundo inteiro. A gente chegou a apresentar esses projetos, os resultados desses projetos, em conferências pelo mundo inteiro. Até 2019, por exemplo, quando eu saí da ENEF, a gente foi apresentar nos Estados Unidos umas 2 ou 3 vezes, na Europa várias vezes em lugares diferentes, fomos para a África apresentar o projeto na Child Youth Finance International, que é um evento lá grande em Joanesburgo. Ou seja, a gente acabou fazendo projetos que são muito reconhecidos na comunidade internacional, feitos aqui no Brasil, pouca gente sabe disso. O Brasil é uma referência nesses projetos. O maior projeto em escola pública já feita, em escola, e educação financeira já feita no mundo, foi feito aqui no Brasil pela ENEF, com 20 mil alunos e 2 mil professores. 891 escolas em 5 estados do Brasil mais DF. E a gente acompanhou depois os alunos, fizemos um longitudinal, acompanhamos o resultado dos alunos, quando eles se tornaram adultos, vimos que eles aplicam isso na vida deles. Então, para resumir aqui também, que tem muita coisa, isso transformou minha vida, sabe, Felipe? Eu acabei me apaixonando pelo tema, eu entendi que esse tema muda a vida das pessoas, de fato, muda todo tipo de pessoa. Sem demagogia, claro que eu nunca falei, não vou falar que educação financeira faz alguém ficar rico, mas ajuda a pessoa a ter uma clareza maior sobre como lidar com o dinheiro. E eu vi isso desde mulheres de baixíssima renda até escolas. E depois desse projeto eu fui para o Grupo XP, já estou há 4 anos, passei pela XP, pela XP Educação, refizemos a XP Educação, depois fundamos o Instituto XP, que é o maior instituto destinado à educação financeira, instituto empresarial destinado à educação financeira. E recentemente eu estou na Rico, que é uma corretora do Grupo XP, que virou banco digital também. Então estamos fazendo aí vários projetos de conteúdo para ensinar a pessoa a saber usar melhor o dinheiro e essa dinâmica de investir, de construir sonhos, objetivos. Então eu estou na Rico. Escrevo colunas também no Infomoney, na revista Vida Simples, faço palestra, faço mentorias, faço várias coisas aí. Escrevi meu livro, que tem aí 5 meses que lancei, Emoções Financeiras, que fala de inteligência emocional, como que a nossa vida financeira tem uma grande alavanca emocional.
conhecimento que eu trouxe da época do mestrado. Eu estudei 400 pessoas endividadas com a seguinte pergunta: por que uma família com a renda igualzinha à outra, uma está conseguindo ir bem financeiramente, quita suas coisas, paga a faculdade para o filho, consegue ter uma vida equilibrada, e a outra, mesma configuração de família, mesmo, né, comparando assim, né, duas situações análogas, a outra família está totalmente enrolada, totalmente problemática com o dinheiro. Por que isso acontece? Por que uma família que tem uma renda boa, que poderia poupar 20%, 30%, não faz isso e vive se enrolando? Onde estão as questões culturais, psicológicas e comportamentais que são, né, juntas, na verdade, para compor perfis mais tóxicos de uso do dinheiro? Então, tem sido minha jornada aí como estudioso, educador, também executivo, né, desenvolvendo estratégias aí também para expandir isso. E, cara, minha paixão, faço isso, falo disso, você viu que eu falo o tempo inteiro sobre isso, porque eu gosto muito e acho que tem muita coisa para ser feita ainda nesse assunto, tanto na área acadêmica, para você estudar, entender e para você aplicar isso e realmente fazer a educação financeira real, na minha opinião, na minha visão, que é você letrar a pessoa, você alfabetizar ela na linguagem financeira para que ela conquiste os seus objetivos, para que ela tenha, né, uma vida saudável. Saudável no sentido que ela está ali realmente satisfeita com bem-estar. Pois é, porque a riqueza para um é diferente da riqueza do outro, o sucesso para um é diferente do sucesso para outro, e é muito interessante isso que você comentou, Thiago, porque a gente fala o seguinte, né? Basicamente, entender o dinheiro é você ganhar, gastar, proteger, multiplicar, né? Mas tem um componente importante que é o comportamento, que você fala bastante, essa emoção. Por que uma família da mesma renda que a outra não consegue cumprir seus objetivos? Por que uma família com poder aquisitivo grande acaba se enrolando? Fala um pouco mais sobre esse componente, né? Esse componente emocional, esse componente psicológico até, que acaba praticamente definindo tudo. Exato, excelente. Você levantou bem a bola aqui, né? A gente tá falando de que, se eu disser para você, não, gasta menos do que você ganha, direciona uma parte do seu dinheiro todos os meses e invista ali em coisas simples, com proteção, com segurança, saber disso não é suficiente. Saber disso é o equivalente a você chegar para uma pessoa, passar uma lista de alimentos para ela comer e falar assim, come isso daqui, faz atividade física todo dia que você vai ter saúde. E as pessoas não fazem, elas sabem e não fazem. Onde estão os elementos que vão impedir a pessoa em fazer isso? Tem elementos que são culturais muito fortes. Tem elementos que são individuais. E aí tem toda uma construção. Eu vou tentar ser bem didático aqui. A questão cultural, vou começar primeiro com ela, porque ela é de fato algo muito forte. Por exemplo, vou tirar do dinheiro aqui e te dar um exemplo muito grande. Alimentação. A sua alimentação tem... Quando já parou pra pensar qual é a porcentagem da sua alimentação que tem hábitos alimentares, que tem origem cultural? Aí você pode pegar desde a cultura do seu país, de, por exemplo, almoçar no meio do dia. Se for para um outro país, tipo Estados Unidos, as pessoas não almoçam igual a gente almoça. Eles comem muito no café da manhã, comem muito à noite e comem pouquíssimo no almoço. Então isso é um hábito cultural do país inteiro. Mas também tem vieses regionais, que é a comida que você come. Em Minas é diferente, minha família é mineira. A galera come lá diferente daqui de São Paulo e pelo Brasil inteiro. E tem hábitos alimentares da família. Seus pais eram muito carnívoros, sua família comia muita carne, muita gordura, ou o contrário, sempre se alimentaram bem. Isso tem origem em algum lugar e tem total influência em você. Então você é o resultado da cultura que você vive. Totalmente resultado da cultura que você vive. Você pode quebrar isso? Pode. Não necessariamente você cresceu numa família mineira que você vai ter que comer torresmo todo dia, né? Você vai ter que... Até porque os mineiros não comem todo dia, mas você não tem que seguir a cultura, mas é um fator preponderante. E vai impactar em muita coisa e muita decisão. Então o uso do dinheiro tem uma questão cultural também muito grande, nesse mesmo esquema que eu falei aqui. Tanto do país que você vive, a região que você mora, a família que você foi criado e o momento que você vive. Hábitos da geração atual vão ser também diferentes de hábitos anteriores.
O brasileiro, então, na sua percepção, ele tem um hábito mais gastador e menos poupador, pensando nesse contexto? Não necessariamente, tá? Isso acho que é difícil até afirmar, porque a gente não tem uma... a geração de... Né, a nossa taxa de poupança ela é pequena, então você pode dizer que a gente tem menos a cultura do poupar do que, sei lá, o Japão. Mais consumista, talvez. E aí também é difícil da gente identificar, dá pra gente buscar, tentar encontrar ali alguma coisa, mas é difícil de você comparar se a gente é mais ou menos consumista na média do que um outro país, porque tem questões de renda muito específicas. Então, por exemplo, os Estados Unidos eles têm uma renda média muito maior que a nossa. É difícil você comparar isso. O brasileiro tem uma orientação maior para o curto prazo? Depende. Se comparar com os países da Escandinávia, sim. Se comparar com o Japão, sim. A gente tem uma visão de mais curto prazo. Então, o brasileiro tem uma visão mais de curto prazo do que vários países. Mas é difícil a gente dizer o Brasil é assim, o Brasil é assado. O que a gente sabe, e só para voltar para a tua pergunta, que tem questões também individuais muito fortes. Estão dentro da personalidade da pessoa, do perfil dela e de como ela reagiu ao que aconteceu com ela. Então tem pessoas que têm uma tendência, por exemplo, a ser mais expansivas. E, por exemplo, pagar conta para os outros. Tem gente que é assim. Tem gente que acha que você ficar rachando a conta em todos os lugares é pão duro. Então vai da crença da pessoa, da maneira dela enxergar as coisas e dela aplicar isso. Né? Então, esses dias eu vi um vídeo de um amigo da Anitta. A Anitta, que é de uma celebridade, de um ícone aí da música mundial. Né? Então ela está muito bem financeiramente, a gente pode dizer isso. Né? E aí viralizaram esse vídeo que foi assim, um amigo da Anitta falando que foram viajar para tal país na Europa e ela rachava a conta com todo mundo. Rachava a conta no restaurante, rachava a conta de dividir a casa, rachava a conta das compras. Ela não pagava para ninguém. Aí a pessoa ficou, mas como assim? A Anitta não pagou para vocês? Não, é muito caro, foi muita gente junto com ela. Ela dividiu. E a gente tem uma crença, às vezes, que a pessoa que tem muito dinheiro, ela tem que pagar. O Rodrigo Faro com a piscina, você viu? Eu vi o Rodrigo Faro com a piscina também. Que ele limpa a piscina, não acha caro. Aí, assim, foi uma situação. É sempre também muito individual cada questão. Acho que é sempre. Sim, a gente não pode cair no julgamento, que é. Não, mas o que tá certo e o que tá errado. Sim. Eu acho que pro tamanho do bolso do Rodrigo Faro, pagar lá, sei lá quantos reais para uma pessoa limpar a piscina é economia de tempo. Mas cada um pensa de uma maneira. Às vezes ele gosta também de limpar. Gosta daquele rolê, sentir útil na casa. Às vezes o trabalho manual faz bem também, né? Faz, bastante. Muito importante. A gente também acredita que o cara ganha dinheiro, ele não pode parar 3 horas do tempo dele e ficar limpando a piscina. Não pode, se ele quiser. Às vezes não porque R$400 é muito dinheiro para a vida dele. Mas é difícil julgar. Sim. Acho que a gente tem muita tendência, infelizmente. Só que o que eu vejo é o seguinte, sabe, Felipe? E falo muito no meu Instagram com as pessoas sobre isso. Falo muito de família, de paternidade, de maternidade, né? Vida em família, dinheiro em família. Esse tem sido meu assunto porque eu sou pai há 2 anos e 3 meses. Quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, que ela nitidamente está gastando dinheiro numa festa cara pro filho, comprando roupa cara pro filho, comprando coisas fúteis, e aí ela coloca o filho dela na escola pública ruim. Nada contra escola pública, não. Tem escolas públicas muito boas. Mas a pessoa tem condições de pagar uma festa, tem condições de comprar uma roupa boa, tem condições de ficar comprando um monte de coisa desnecessária, porque uma roupa boa é algo desnecessário, se é uma roupa cara, né? Vamos dizer assim. Boa e cara é uma coisa. A pessoa que compra uma roupa cara e gasta muito caro numa festa de aniversário, ela, da minha visão, ela deveria fazer isso se ela primeiro garantir o importante pro filho dela, que é uma boa escola e uma boa saúde. Pagar um plano de saúde, pagar uma escola boa para essa criança, para ela ter isso sim é o importante que vai fazer diferença na vida dela. Se ela tem a festa do momento, no lugar mais lindo, e a pessoa está parcelando aquilo ali em 10 vezes e não está dando para essa criança educação de qualidade, minha visão, ela está sendo um pai responsável. Se o pai e a mãe tá tendo filho sem pensar e não está fazendo um orçamento, não está prevendo, né, que isso vai custar dinheiro, porque ama, porque quer fiar, eu quero ter 5 filhos. Tá bom, você está fazendo um planejamento para isso? Tudo bem, a pessoa pode nunca ter aprendido sobre isso.
Parece que a gente tá aqui. Mas, pô, será que ela tá tomando uma decisão racional? Ah, mas filho a gente ama, filho é amor. Sim, eu tenho filho, é a melhor coisa do mundo. Só que se eu tiver 4 filhos e não conseguir dar condições boas para os meus 4 filhos, eu vou estar sendo irresponsável com eles. Se eu tiver 5, 6, 7, 8 filhos, esses dias eu vi um cara que falou que queria ter 9 filhos. A não ser que ele seja um herdeiro, ou ele tenha muito dinheiro, que não faça diferença se ele vai pagar a escola para todo mundo. Na minha visão, ele está sendo irresponsável, porque ele vai acabar colocando esses 9 filhos em condições mais críticas, mais precárias do que se ele tivesse 2 filhos. Só que não compete a mim julgar quantos filhos uma pessoa vai ter. Eu só oriento para você pensar, cara, pensa na sua família, pensa no que você vai, quanto que vai custar você prover o melhor, né, para a família, né? Homem, mulher, família juntos, entender a sua relação financeira ali dentro dessa família. Tiago, nesse sentido, e aí eu queria pegar esse gancho que você comentou, né? Poxa, a pessoa compra roupa cara, alguns símbolos de status, em detrimento de uma educação de qualidade, uma educação, né, basilar ali, melhor para os filhos, ou até mesmo para si próprio, né? Como um instrumento de melhorar a renda lá na frente, enfim, independentemente de ser para o filho ou para si próprio, né? Você cresce financeiramente, aí depois você pode usufruir. Esse ponto acaba sendo uma utilização ou um desvirtuamento do emocional também, porque aí você se leva pela cultura do consumismo, pela cultura do pertencimento, e aí você deixa de lado talvez um racional que é do planejamento, que é de um objetivo de traçar metas. Perfeito. Uma pessoa que está deixando de pagar uma escola para o filho e ao invés disso está comprando uma roupa cara para ela, ou um carro caro para ela, ela está se deixando agir pela necessidade de ser aceito por alguém. É uma questão adulta, é uma questão do ego. Você faz uma festa muito cara que você tem poucas condições de pagar e vai parcelar aquilo, você tem que admitir, pelo menos para si mesmo, que você está fazendo aquilo ali para impressionar a sua família, os seus vizinhos, porque uma criança, e eu tenho um filho, eu sei como é que é, uma criança pequena, ela não vai ligar se o bolo é de 3 andares ou de 1 andar só, não. Ela vai ligar se vai ter os amiguinhos dela brincando, se ela vai estar num momento feliz. Mas ela não vai reparar se você comprou um refrigerante esse ou aquele, se você comprou um salgadinho fino ou um salgadinho mais simples. Ela não vai reparar isso. Não tem nem condições de julgar isso. Então, pai e mãe, se você está gastando dinheiro que você não pode para dar uma festa linda para o teu filho, você tem que pelo menos admitir que é para você, ou porque você não teve, gostaria de ter tido, então você está fazendo para você, ou você está fazendo para os outros, para mostrar para os outros que você pode fazer uma festa linda, tirar foto e postar no Instagram. Se você está deixando de pagar a escola para o seu filho por causa disso, você está sendo irresponsável. Porque você está deixando ele à mercê de uma educação mais precária. De novo, tem escolas públicas boas? Tem. Mas na média, se você consegue pagar uma escola particular, você estará, na média, garantindo para o teu filho uma condição de poder estudar num lugar melhor e de, consequentemente, ter condições de acessar uma faculdade melhor, acessar um emprego melhor e por aí vai. Então essa história de que o aluno que faz a escola, mais ou menos, pega um aluno de uma escola muito ruim, com índices ruins educacionais, você vai ter alguns alunos que vão se despontar. Pega os alunos de uma escola boa, com bons indicadores. Uma grande parte dos alunos vai conseguir se despontar. Então, e na minha visão, isso é uma responsabilidade do pai. Mas eu não tenho condição de pagar nem a festa nem a escola. Tudo bem. Aí é você investir na sua capacidade de gerar renda, na sua capacidade de construir para melhorar a qualidade da sua família. Ninguém é culpado por não ter condição financeira. Só, de novo, acho que um pai que está abrindo uma mãe e um pai que estão abrindo mão de pagar uma educação e um plano de saúde para comprar um carro, para fazer uma festa cara para o filho, eles estão agindo pelo ego, pela necessidade de serem aceitos, adultos. Tiago, como que a gente, né, enquanto comunicador, enquanto educador financeiro, que está nessa lida diária aqui, batendo nessa tecla dessa necessidade das pessoas terem uma educação financeira, né, despertarem esse viés aí dentro do seu comportamento diário,
às vezes a pessoa não tem essa percepção, às vezes ela nem sabe que poderia ser diferente. E talvez alguém que está nos assistindo possa mandar um recado ou pegar um corte desse vídeo e mandar. Como que a gente chega nessas pessoas, né, para falar, olha, exatamente isso que você falou, se você está fazendo isso ao invés daquilo, está sendo irresponsável. Se está fazendo aquilo ao invés de outra coisa, talvez você tenha que mudar um pouco desse comportamento. Como é esse primeiro passo de mudança de comportamento? É um querer, é um puxão de orelha, como que faz esse processo? Aqui, quando eu falei sobre irresponsabilidade, eu vejo que é uma inversão de valores. Mas valores são coisas que cada um tem os seus, cada família tem os seus valores. Eu estou dizendo aqui diante dos valores de pai, de dizer assim, olha, eu fui criado, por exemplo, onde os meus pais não tinham condições de ter um carro, não tinham condições de comprar roupas nem para mim nem para eles direito, mas a gente foi criado na melhor escola da cidade, eu e meu irmão. Nós passamos a vida inteira estudando na melhor escola, entre as 2 melhores escolas da cidade, que a gente foi criado em Minas, uma excelente escola particular. Não tinha roupa boa, a mãe costurava roupa nossa, e a gente não tinha festa, essas coisas não. Então era um sacrifício para os meus pais pagarem uma escola boa para mim e para o meu irmão. Não passamos fome, nada disso, vimos uma condição ok, mas numa escola que tinha uma condição maior. São os meus valores. Eu posso orientar e dizer que esses valores meus me moldam hoje e eu aponto, indico para que pais e mães que estejam nos assistindo aqui, poxa, espero que você tenha esses valores. Claro, mas se não forem os valores desses pais, tudo bem. Agora, o ponto é, quando você tem uma responsabilidade que é criar um filho, uma filha, você precisa buscar o bem-estar dessa criança. E o bem-estar dela vai envolver várias coisas, é claro. Não é só ter uma escola boa, não é só pagar as coisas para a criança. Mas perpassa, sem dúvida, pela educação. Porque o investimento na educação vai dar condições para a criança acessar um outro nível de conhecimento e, consequentemente, de bem-estar. Eu levo esse conhecimento de forma bem simples para dizer assim, às vezes o pai e a mãe não fez a conta, sabe, Felipe? Às vezes esse pai e essa mãe nunca pensou que poderia oferecer uma educação privada, uma escola particular para o filho e para a filha dele. Por quê? Porque eles não tiveram, os pais deles não tiveram, os amigos deles ali no bairro que eles moram, na situação que eles moram, ninguém estuda numa escola particular e talvez ele nem tenha olhado quanto custa a mensalidade de uma escola particular. Talvez esse pai e essa mãe que está nos assistindo veja que no bairro ao lado que eles moram tem uma escola particular acessível, num valor que, se ele fizer a conta, ele pode sim fazer alguns esforços aqui e ali e pagar. Solicitar uma bolsa parcial, se organizar para o próximo ano, para daqui a 2 anos. Então, a questão toda de olhar para o dinheiro, de fazer essa análise de como a gente está usando a nossa vida financeira, está a nosso favor ou a gente está só consumindo aquilo, isso é uma análise que vai refletir para a vida e vai mudar decisões, vai mudar a maneira como você enxerga e, consequentemente, age. Então, pode ser um grande insight para um pai e para uma mãe aqui buscar entender quanto que custa uma escola e talvez entender que a escola que parecia inacessível é acessível sim, só que vai ter que fazer escolhas. A gente está falando de uma coisa assim essencial, que é a prioridade, estabelecer prioridade. Quando a gente estabelece prioridade, a gente consegue dar direcionamento para o que realmente importa. Se a gente não estabelece prioridade, a gente vai ser refém do momento. Por que você comprou essa bolsa, esse casaco, essa jaqueta, essa calça? Porque estava na promoção. Legal, estava na promoção, mas você ia fazer o que com esse dinheiro? Nada. Estava lá. Poxa, então por que você não pegou esse dinheiro que iria para você comprar uma calça, que é mais uma, que você já tem 5? Você não pega esse dinheiro e coloca por R$500 uma calça, R$300 uma calça? Você pode colocar num Tesouro Educa Mais. Sabia disso? Que se você colocar 300, 400, R$500 todos os meses, durante o tempo, seu filho vai ter uma renda passiva durante 5 anos de R$2, R$3 mil todo mês. Que esse dinheiro, inclusive, você consegue pagar a faculdade
do seu filho, ou seja, você pode hoje... meu filho só tem 3 anos. Você pode hoje começar a pagar a faculdade do seu filho um investimento que vai render um juros anual e vai proteger seu dinheiro da inflação. Então esse tipo de coisa que não está no radar das pessoas, sabe? Se você pensar assim, você está desafogando o seu orçamento do futuro, você está pagando uma conta do futuro, que é a faculdade do seu filho hoje, e quando você faz a conta, você vai ver que você vai estar usando 5 vezes menos dinheiro para fazer isso. Boa. Eu quero expandir um pouco essa conversa, quero falar um pouquinho de prioridades, quero falar um pouquinho mais sobre planejamento, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, você que está acompanhando o Papo de Dinheiro, continua. O papo tá bom, hein? Continua aqui, que daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui, Papo de Dinheiro, essa semana conversando com o Thiago Godoy, que é escritor, palestrante, educador financeiro da Rico. Aula aqui sobre controle de emoções financeiras, sobre planejamento. E uma coisa que me chamou muita atenção no último bloco, Thiago, foi você falando sobre prioridades, né? Que às vezes as pessoas não olham o preço da escola, que poderia colocar o filho e nem sabiam que conseguiriam colocar, ou de repente um planejamento para fazer faculdade, seja para si, seja para o filho, sobre escolhas. Queria saber, nessa sua trajetória, nessa sua visão sobre as escolhas, como que as pessoas traçam, né, esses objetivos, como que elas colocam as suas metas e como que esse poder, né, de olhar, de traçar prioridades acaba afastando elas de um mau planejamento financeiro ou de uma má condução nas suas emoções financeiras. Perfeito. Se você disser para uma pessoa, do nada, assim, faça um planejamento financeiro, aprenda a educação financeira, 90% das pessoas vai ficar reativa a isso. Porque ela já vai pensar no trabalho que ela vai ter em desenvolver esse planejamento, ela já vai pensar que aquilo não é para ela, que ela tem que saber mexer no Excel, e ela não sabe mexer no Excel, que negócio de dinheiro ela nunca conseguiu fazer, ela já vai começar a se sabotar antes de começar. O que ela nunca fez é uma coisa nova e a gente tem resistência a coisas novas. Mas se você trouxer para ela o que ela vai ganhar antes de falar que ela vai precisar de fazer um planejamento financeiro, você dá um caminho, uma motivação para essa pessoa que pode ser muito eficiente. Eu aprendi isso num projeto que eu fiz com mulheres de baixa renda, que a gente fez um grande projeto aqui no Brasil, chama Futuro na Mão, inclusive até hoje existe esse projeto. E a gente foi visitar as comunidades, as casas dessas pessoas, dessas mulheres, e entender como é que elas usavam o dinheiro dela e anotar hábitos, anotar padrões, entender essa dinâmica de uso do dinheiro. E aí a gente começou com essas anotações todas, foi bastante material, a gente começou a desenvolver ideias de intervenções, ideias de dinâmicas para como é que a gente vai ensinar uma pessoa, né, que tem uma realidade financeira dessa a fazer um esforço, que já é uma vida difícil, já é uma vida de muita privação. O que a gente pode fazer a mais aqui para convencer ela? E sabe o que a gente descobriu, Felipe? A gente descobriu que quando a gente identificava nessa mulher o sonho dela e a gente mostrava o caminho para o sonho mediante a condição dela, e ela via que chegar nesse sonho era mais fácil do que ela pensava, a gente mudava a chave dessa pessoa. Por exemplo, a gente viu assim, muitos casos de quando você vê, né, uma situação dessa, você está numa comunidade, de um lugar rural, de um lugar que é inacessível e que realmente não tem recursos. E aí ela vê, você pergunta assim, qual seria o seu sonho? Eu gostaria de costurar, porque eu gosto de costurar, eu quero costurar para fora. Eu quero lavar roupa para fora. Eu quero vender quentinha, quero fazer salgados, bolos, confeitaria. Aí você vai mostrar para a pessoa que para ela montar uma confeitaria, comprar um fogão, tem um caminho, e tinha um caminho matemático para ela fazer aquilo. Que demoraria um tempo, sim, provavelmente necessário, ia ter um esforço maior. Mas ela poderia comprar de segunda mão, e a gente viu vários casos assim de
mostrar a possibilidade de realizar o sonho. Porque, na prática, elas não tinham essa clareza de que era possível. Abre a mente. Então, quando eu aprendi isso com uma população bem vulnerável, infelizmente, que a gente tem no Brasil, isso se torna possível com todas as pessoas. Porque às vezes a pessoa não enxerga o que ela está fazendo de errado e ela não enxerga um caminho, uma saída para aquilo. Ela só vê assim, caramba, preciso aguentar esse trabalho que eu odeio, preciso aguentar esse chefe tóxico, essa pessoa que me assedia moralmente, ou pior, porque eu preciso pagar as contas, que eu preciso manter minha vida rodando. E ela às vezes não olha e percebe que ela poderia se organizar durante um tempo, não é de um dia para o outro, mas 1, 2 anos, ela poderia se organizar para sair e fazer uma outra coisa da vida dela. E aí, no fim de semana, gasta o dinheiro porque eu mereço. Para se livrar desse ambiente que contamina. Né? Exatamente. E aí caramba, tô cansado, tô exausto, tô com burnout, tô com uma condição assim de depressão. Tem, né? Isso, a gente vê isso. E a pessoa só piora no fim do dia porque ela vai lá usar o dinheiro para poder suprir toda essa frustração. É difícil, é difícil. Essa é a realidade de muita gente. Agora, quando ela vislumbra que há um caminho, que não é esse caminho de anestesia, quando você está comprando para preencher um vazio, você está anestesiando. Anestesia é igual droga, álcool, comida. Você está desequilibrando. Você não está equilibrando. Equilibrar é você dar um passo para trás e olhar um plano e falar, cara, é possível eu empreender esse plano. Passo a passo, dia após dia. Assim, eu tenho visto que pelo menos não digo que é a única saída, mas é a melhor saída do que eu tenho visto para a pessoa ser mais autônoma com a vida financeira. Só que ela tem que entender isso não de uma maneira racional. Ela não tem que ver uma planilha e achar isso bonito. Ela tem que realmente, isso tem que tocar o coração dela. Por isso que o meu amuleto é essa chave aqui, né? Primeiro tem que passar por dentro do conhecimento aqui, interno dela. Porque o que nos motiva no fim do dia não é o dinheiro. Não é o dinheiro. E isso que é o erro das pessoas. Elas acham que o que vai motivar ela é ter muito dinheiro. Não é. Porque o dinheiro vai ser um número só na tua conta, cara. Ele literalmente não vai fazer diferença. Você comprar uma coisa legal, vai ser bacana? Vai. Mas é o que vai te motivar mesmo a ultrapassar todos os obstáculos que vão aparecer é uma coisa ligada a algo muito mais íntimo. É uma coisa muito mais interior sua. E essa coisa íntima sua, você precisa entender ela. Você tem que buscar ela para que você se conheça e você se aceite primeiro de tudo. E essa coisa íntima sua seja algo que tem a ver com você. E não é porque o outro faz que eu vou fazer também. Eu que estou fazendo. E se realizar com aquilo, sabe? Thiago, você falou sobre essas prioridades e foi muito bom você falar essa coisa que é pra você, que às vezes sou até egoísta, mas não necessariamente só pra você, mas pra sua família, pra sua filha, pra minha filha, né, pra alguém que você ama. Pelo que eu entendi aqui, pra gente amarrar essa conversa, as escolhas têm a ver com você falar sim pra uma coisa e falar não pra todo o resto. Quais os principais obstáculos pra gente colocar em prática e pra dar passinho a passinho até conquistar a meta, até chegar nesse objetivo? Perfeito. A gente toma decisão o dia inteiro. O Barry Schwartz, que é um psicólogo americano, estudou isso num livro chamado Paradoxo da Escolha. Nós tomamos 35 mil decisões por dia. A imensa maioria dessas decisões são automáticas. A gente toma decisão porque aprendeu. Você pensa muito para escovar o dente? Só faz. Às vezes você tá com preguiça, mas você escova, não escova? Porque você sabe que é importante. O que acontece se você não escovar o dente daqui a um mês? Você sabe que tem uma consequência grave para você com isso. É assim que você muda o comportamento. É como ensinar alguém a escovar o dente. Eu tenho uma filha, eu ensino ela a escovar o dente. Cria o hábito para ela escovar o dente. A gente cria hábitos que são bons, como escovar o dente. A gente cria hábitos que são ruins, a gente nem percebe, nem se pergunta por que a gente criou. Então, primeiro passo na prática, entender aonde você quer chegar e entender onde você está. Essas duas coisas têm que andar juntas. Onde eu estou, onde eu quero chegar. Qual que é a diferença? Em todas as áreas da vida. Na financeira, sem dúvida, porque ela vai ser determinante. Entendendo essa diferença entre onde você está e onde você quer chegar, é você colocar na ordem, listar as prioridades. Por que você quer esse dinheiro?
Você tem um influenciador que fala, né? Ah, você tem que ficar milionário. Tá, mas por que você vai ficar milionário? Por quê? Ah, eu quero ter independência financeira. Tá bom. Se você conseguir ficar independente financeiramente rápido, pode dizer que você vai aguentar bastante coisa. Mas se você vê que vai demorar, você não vai conseguir. Você vai ter que engolir muita coisa para chegar onde você quer chegar. E o dinheiro não se sustenta. Porque todo mundo tem um limite. O pessoal fala, todo mundo tem um preço, todo mundo tem um limite. Você vai aguentar para chegar onde você quer, se você só está pensando no dinheiro. Se você pensar numa coisa que liga outras, seu impacto, seu propósito, a sua família, coisas que são mais amplas, você vai ter mais estômago para enfrentar os desafios, porque eles vão acontecer. E a consciência de que eles vão acontecer precisa estar com você todos os dias. Não existe solução simples para problema complexo. A gente está vivendo esse mundo hoje onde as pessoas vendem soluções simples para problemas complexos. Você não vai acabar com algo que muita gente já tentou fazer e não conseguiu de um dia para o outro. Pode pensar em qualquer problema social que a gente tem. Tráfico de drogas. Por que eles não acabam com o tráfico de drogas? Porque é um problema muito complexo. Envolve muita coisa. Mas não existe uma pessoa que está fazendo isso. Existem muitas pessoas. Então, a sua vida financeira e seus hábitos também são um problema complexo. Então, você tem que entender o que é importante. O que é o mais importante para você? Estabelece isso. Estabelece isso e aí você vai ter que abrir mão. O paradoxo da escolha é isso. Quando você tem muitas opções e escolhe uma, você está deixando todas as outras para trás. Isso dá uma ansiedade danada na gente. Nossa, deixei de escolher tudo isso. Então, decida e compre as suas decisões. Banque as suas decisões. Assuma que você decidiu e você está fazendo isso para um bem maior, para um objetivo maior. Então, isso é um primeiro passo muito importante. Se permita ter, no meio do caminho, comemorações dos seus resultados. Então, eu quero isso, mas no caminho, para eu chegar, defina os meios do caminho, né? Defina os passos que você vai dar e no meio do esforço, se permita comemorar. Então, não é que você vai ficar o tempo inteiro aqui para conseguir. Não é que você vai trabalhar 14 horas por dia, todos os dias, até você conseguir. Senão você vai ter consequências disso. Você vai ter consequências físicas, mentais, sua família, seus filhos não vão te ver. Não vale a pena você ficar 10 anos trabalhando igual um louco. Porque eu quero isso pra minha família. Cara, vai passar o tempo, teu filho vai crescer e ele não vai achar legal que você trabalhou. Ele não vai reconhecer que você ficou sem ver ele a vida inteira para poder gerar dinheiro. Não vai reconhecer, porque ele precisa filho, filha, família precisa de presença. Então estabeleça esse equilíbrio também. Tem que trabalhar, tem que desenvolver as coisas, mas estabeleça o tempo com a sua família. Porque aí você torna o processo mais saudável. Você não pode adoecer no processo, certo? Então, estabelecer esse equilíbrio é importante. Acho que esse é um primeiro passo, assim. Boa. Bom, infelizmente a gente já está caminhando para a reta final. A gente tem muito assunto ainda para falar. Talvez uma parte 2, mas, Thiago, eu queria pedir para você deixar considerações finais. E aí, um conselho, uma orientação, enfim, uma dica, né? Hoje em dia a gente você falou, não tem problema complexo que se resolva com coisas simples, né? E muita gente fica buscando diquinhas, né? A gente precisa ter um arcabouço um pouco mais amplo. Mas um conselho, uma dica, alguma coisa que você queira deixar para os nossos telespectadores nesse primeiro passo, né? Para começar a lidar com as emoções, para aprender a lidar emoção versus dinheiro e seguir nessa trajetória de prosperidade que acho que é o que a maioria das pessoas está querendo e precisando. Perfeito. Acho que uma coisa muito importante que vai acabar levando para as outras todas é a nossa capacidade de entender prazo. Pequeno, médio e longo prazo. E entender, respeitar, e aí sim, matematicamente, os resultados que acontecem nesses períodos. Nosso cérebro nos sabota o tempo inteiro. Nós temos uma capacidade que é contraintuitiva e nos prejudica, que é muito grande, que é a seguinte: a gente subestima a nossa capacidade de realização no longo prazo. E ao mesmo tempo, de forma inversa, a gente superestima a capacidade de realização no curto prazo. Ou seja, você faz uma lista de final de ano, agora começa, né? A pessoa vai 31 de dezembro, ela tá com uma lista de 50 coisas. Chega no final do ano que vem, ela fez 5 e ela se sente incompetente.
Não é que ela é incompetente, é que ela achou que ia fazer. Ia mudar de vida em um ano. Não dá para mudar de vida em um ano. Mas se você entender que o seu plano precisa ser ajustável, adaptável, você tem que se permitir errar, se permitir voltar para os planos, entender que nenhum plano é rigoroso e que você vai conseguir, se você tiver persistência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, a mudança ela é exponencial. Isso é nos juros compostos, isso é na nossa vida também. Então, se a gente vê a pessoa querendo, o influenciador postando lá na academia há 3 meses e agora ele estava acima do peso, agora ele está todo trincado, mentira. Ou esse cara passou por uma coisa muito agressiva, ou tomou algum remédio, alguma coisa assim, porque todo mundo sabe que de forma natural não é possível você fazer isso. Ele está te vendendo alguma coisa e isso não pode ser ingênuo. Mesma coisa com dinheiro. Ninguém muda de um dia para o outro, a não ser se ganhar na loteria, se acontecer alguma coisa extraordinária. Você não vai mudar de vida financeira de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, nem de 2 anos para o outro. Mas se você começar a fazer essa higiene, né, essa higiene financeira na tua vida, você vai conservar e vai multiplicar o seu patrimônio com o tempo. Essa é a mentalidade. Mentalidade de médio e longo prazo. Você está conservando, você está investindo, você está aprimorando, está atualizando, limpando os lodos dos lados. É um trabalho constante que precisa ser feito como um hábito. Volto para o escovar o dente, que é uma coisa que é óbvia para todo mundo, né? Claro. Mas não era óbvio há 300 anos. Se você for ver uma família de 300 anos atrás, não tinha escova de dente. Não se escovava o dente, as pessoas perdiam os dentes com uns 30 anos, estavam tudo banguelo. Porque não era óbvio que era importante escovar o dente. Quer ver uma coisa mais próxima? Se você visse uma pessoa correndo na rua nos anos 80, nos anos 70, provavelmente você ia achar que é um ladrão. Hoje você vê o pessoal correndo na rua, você sabe que eles estão fazendo atividade física porque é importante para a saúde. É óbvio hoje, não era óbvio há 40 anos. Há 30 anos a pessoa fumava dentro de um avião. Se ela acender um cigarro no avião hoje, é capaz a galera abrir a porta e jogar lá para fora. É óbvio que ninguém fuma dentro do avião hoje, mas há pouco tempo já não era assim. Então as coisas que são óbvias hoje não eram óbvias antes. A gente tem que ter essa clareza. Traga para você, coloque para você que lidar com o teu dinheiro é óbvio e que você vai implementar isso como uma rotina natural na tua vida de forma leve e, como qualquer hábito, tem que ter paciência para poder implementar. Show de bola. Thiago, agradeço muito sua participação aqui com a gente. Papo de Dinheiro sempre de portas abertas aí para você. Obrigado uma vez por tudo que você compartilhou aqui com a gente. E só pro pessoal te achar aí, fala um pouquinho, rapidinho, 2 minutos do livro. Legal. E como o pessoal te acha. Trouxe para você meu livro, Emoções Financeiras, pela editora Gente. Já estamos na 2ª edição, está na lista de mais vendidos. Ele fala sobre como as emoções impactam a nossa vida financeira e é um guia prático para você se conhecer, desenvolver autorresponsabilidade e ferramentas para você implementar os seus sonhos e seus objetivos. Então, é para qualquer pessoa, não é nada complexo, tem ferramentas do beabá, do zero até você começar a investir, mas assim, é muito olhando para a questão psicológica e comportamental do dinheiro, tá? Tem muito conhecimento importante aqui. Trouxe para você. Show, obrigado. E nas redes é @papaifinanceiro. Papai Financeiro. Obrigado. Já tô seguindo. Segue você também. Obrigado, viu, Thiago? Valeu. Um abraço para você. Obrigado mais uma vez também pela sua audiência, pela sua companhia aqui no Papo de Dinheiro. Lembrando, todos os sábados a gente tá aqui no nosso Papo de Dinheiro e semana que vem tem mais. Mais assuntos de educação financeira, mais finanças pessoais, mais bate-papos com convidados incríveis. Continue aqui com a gente. Forte abraço. Tchau, tchau.